Shabbat Shalom, todos amados. Estamos aqui para mais uma Parashat desse Shabbat, Parashat Shelach Lecha, que quer dizer envie. Esse Parashat, meus amados, tem vários pontos importantes, tem várias situações muito profundas de examinarmos. E eu gostaria, dentro dos textos dessa Parashat, no livro de Bamidbar, Números, eu gostaria de examinar no capítulo 15. Então, nós vamos em Números, capítulo 15, no verso 14, que diz assim, meu amado: quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e ele apresentar uma oferta queimada de cheiro suave ao Eterno, como vós fizerdes, assim fará ele. Um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Eterno. Uma mesma Torá e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Glórias ao Eterno. Queridos, a palavra aqui, ela nos traz uma mensagem muito importante, porque na própria Torá, nesse texto que nós acabamos de ler, e também em outros textos, você vai observar ali, meu amado, que você tem que a Torá é uma só, tanto para o povo de Israel como para o estrangeiro que peregrina com ele. Ou seja, ali o princípio é que a Torá é única, tanto para os israelitas como para os gentios. A aliança que o Eterno fez foi única. Ele diz aqui, verso 16, uma mesma Torá e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro. Ele, no verso 15, ele fala assim, um mesmo estatuto, traduzindo também um mesmo regulamento, que aí você vai examinar que é um rukat. A palavra no hebraico é rukat, né? Que é o singular de hukim. Então você tem ali um mesmo estatuto, um mesmo regulamento, tanto para o judeu quanto para o não judeu. É isso que está no verso 15. E no verso 16, repete, inclusive colocando a própria Torá. Uma mesma Torá, Torá Ahat, ou seja, uma Torá única. A Torá Ahat, Torá única. E um mesmo direito, né? No caso aí, direito, Mishpat Errat, ou seja, um juízo único, um padrão de juízo único, tanto para os judeus quanto para os gentios. Isso está na própria Torá. Louvado seja Adonai. Então, não tem, a Torá, ela não tem como ser modificada, porque é um padrão só, tanto para os judeus quanto para os gentios. E observe bem que esse pensamento, essa norma dentro da Torá, se encontra em outros textos da Torá. Por exemplo, se nós formos aqui no livro de Shemot, que é Êxodo, nós vamos aqui em Êxodo, louvado seja Adonai, nós vamos aqui, Êxodo, no capítulo 12, e no versículo 49, nós vamos aqui, diz assim, meus amados, uma mesma Torá haja, tanto para o natural, quanto para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Então, não existe uma diferença, não, a Torá é só para o povo de Israel e para os gentios são as leis de Noé,
Os Binei Noa, todos são Binei Noa, meu amado. Todos são filhos de Noé. Depois que teve o dilúvio, todo mundo descende de Noé, judeu a gentio. E o Eterno aqui, ele não faz diferença, ele diz, uma mesma Torá haja tanto para o natural quanto para o estrangeiro, né? E você observa também no próprio livro de Levítico, a gente viu aqui o livro de Shemot, agora vamos no livro de Vaikra, Levítico, no capítulo 24, nós vamos agora em Levítico 24, louvado seja Adonai, e nós vamos observar, meus amados, Levítico, capítulo 24, aqui nós vamos no versículo 22. No versículo 22, o que o Eterno nos fala, meus amados. Uma mesma Torá tereis. Uma mesma, uma única. Torá Ahat. Uma única Torá. Assim será para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Eterno vosso Elohim. Então, meus amados, você observa bem, meu irmão, minha irmã, que o Eterno na própria Torá diz, é uma só instrução, tanto para o judeu quanto para o gentio. Não existe uma aliança, não existe uma nova aliança. Um exemplo, não. Vamos aqui um exemplo. Você sabe que o Eterno, quando Moisés chegou lá no Monte Sinai, na primeira vez, o Eterno, com seu próprio dedo, escreveu as 10 palavras, comumente chamadas de 10 mandamentos. Ali ele escreveu. Moisés, quando desceu, viu o povo no pecado da idolatria, e também no pecado de prostituições e orgias. Ali ele quebrou as tábuas, né? E teve toda aquela situação de punição para aquele povo que estava idolatrando o bezerro de ouro. Mas ali, meu amado, Moisés retornou ao topo do Monte Sinai para falar com Adonai. E ali, meu amado, Adonai, ele mudou aquilo que ele escreveu nas primeiras tábuas. O Eterno, ele alterou alguma letrinha. Vamos ver na Bíblia se o Eterno alterou. Por quê, meus irmãos? O Eterno, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, como diz lá em Yeshua, no caso, em Hebreus 13:8. Yeshua é o Eterno. Entendeu? Então, aqui que você observa aqui, em Êxodo, vamos aqui em Êxodo 34, que é Shemot 34, olhe bem o que diz aqui a palavra, meu amado. Então disse o Eterno a Moisés, depois que ele havia quebrado, que Moisés quebrou as primeiras embaixo do monte, né? Depois ele sobe novamente no Monte Sinai. E o Eterno, o que o Eterno fala agora no capítulo 34 de Êxodo, verso 1. Olha o que o Eterno fala. Então disse o Eterno a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. O Eterno não mudou a aliança, meu amado. O Eterno falou assim, não, o povo ficou lá querendo adorar o bezerro, vamos dar uma aliviada? Não, as mesmas palavras. Tudo que foi colocado nas primeiras tábuas foi colocado exatamente na segunda par de tábuas. E ali você observa que o Eterno não mudou. Nele não há sombra de variação. E ali, você observa, muita gente vai dizer assim, mas poxa, Yeshua veio e mudou? Não mudou, meu amado. Yeshua é o próprio Eterno, ele veio confirmar exatamente o decreto feito por Adonai, por ele próprio, por ocasião da entrega da Torá a Moisés. Você observa bem uma coisa muito importante, meus irmãos. Yeshua, ele falava muito, o Eterno é o rei, o Yeshua é o nosso rei. E um rei,
ele não pode alterar o seu decreto. Um rei, meus irmãos, na época da antiguidade, mesmo na época de Yeshua e tempos depois, na época desses impérios, um rei ou um imperador não poderia alterar seu decreto, salvo quando ele morresse, um outro que entrasse no lugar alterasse. Adonai não morreu, nem Yeshua. E os dois são um só. Aleluia! E o que acontece? Quando se diz que a Torá está ultrapassada, as pessoas estão querendo enterrar o Eterno. Isso é uma blasfêmia, é perigoso. O Eterno não está enterrado, muito pelo contrário, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E um detalhe interessante, meus irmãos, que Yeshua, nas suas mensagens, ele fala claramente que Adonai é Rei fiel. Por que ele fala isso? Exatamente essa expressão, Elohim Melech Neeman, quer dizer, Adonai é Rei fiel, o Deus é Rei fiel, o Eterno é Rei fiel. O que Yeshua está dizendo nisso? Isso aí é exatamente as letras iniciais dessas palavras, elas formam a palavra Amém. Amém. Amém, que é amém em praticamente todas as línguas, né? Em inglês é amém. Por quê? A verdade, amém não quer dizer um significado de uma língua. Amém, ela quer dizer as iniciais da seguinte expressão: Elohim é Rei fiel. Só que muitas vezes nas Bíblias em português, quando Yeshua fala amém, amém, ou amém uma vez ou amém duas vezes, se foi traduzido por assim, porque em verdade eu vos digo. E quando ele fala amém, amém, aí o tradutor bota, porque em verdade eu vos digo. Então, na verdade, o que acontece? Está traduzido, ele não está dizendo porque em verdade eu vos digo, não. Ele está dizendo amém, que quer dizer o Eterno é Rei fiel que não pode mudar o seu decreto. Ou seja, ele não pode mudar a sua Torá. E Yeshua fala amém no início das frases, nos textos em hebraico, meus irmãos, mais de 50 vezes. Mais de 50 vezes. Mas não está traduzido por amém no português. Está traduzido, quando ele fala uma vez amém, ele fala, porque em verdade vos digo. Está traduzido assim. Mas o certo era dizer, porque o Eterno é Rei fiel e não pode mudar seu decreto. É isso que Yeshua está querendo dizer, quando na tradução em português está dizendo, porque em verdade vos digo. Mas o que o Eterno está dizendo é que ele é um Rei fiel que não pode mudar o decreto. E Yeshua está dizendo, a Torá não pode ser mudada. Todas as vezes que ele fala amém, e que na tradução em português está, porque em verdade vos digo, e Yeshua está enfatizando que a Torá não pode ser mudada. E aí é muito perigoso, né, meus irmãos? Se o próprio Mashiach, nos manuscritos, diz que o Eterno é Rei fiel e não pode alterar o seu decreto. E você observa que tem um texto muito interessante. Esse texto está aqui em Mateus, queridos, Mateus, no capítulo 5, no versículo 18, que diz assim, ó, Yeshua falando, o texto em hebraico, está dizendo, que amém, no início do texto ele já fala amém, que amém, omer, ani lahem, adki, yaveru, hashamai, ve'aharetz, lotavor, iud, arad, okot, erad, min hatorá, Torá, está falando da Torá, ad asher, e Kiam Hakol. E o que ele está dizendo? Né, meus irmãos? Ele está dizendo, porque amém, até que o céu e a terra passem, nenhum Iud, e nem um Kots, Iud, meu irmão, é a menor letra do alfabeto hebraico, e nem um Kots, que é um pedacinho de uma letra, passará, se omitirá da Torá,
sem que tudo seja cumprido. Então, meus irmãos, ele está dizendo que é um iud, ou mesmo um kotes, estará válido na Torá enquanto existir o céu e a terra. E ele começa esse texto dizendo, porque amém. Na tradução das Bíblias em português está dizendo, porque em verdade vos digo, mas isso não traduz a força que Yeshua está dando a essa palavra. Ele diz assim, porque amém, ou seja, porque Adonai é rei fiel, aleluia, até que o céu e a terra passem, nem um iud, nem um kotes se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. Então, meu amado, o Eterno é rei fiel. Ele não muda o seu decreto, nem nunca mudou. Ele continua, todos os decretos estão válidos. Amém? E Yeshua não mudou. O que ele veio? Ele veio reforçar aquilo que estava na Torá. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, nós observamos que Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, o nosso Elohim, o nosso Eterno, ele veio e disse, amém, porque o Eterno é rei fiel. Você observe, se lembra lá do profeta Daniel, o rei Dario, quando os acusadores de Daniel disseram que ele estava orando, transgredindo um edito, um decreto do rei Dario, ele que gostava de Daniel, teve que concordar em colocar Daniel na cova dos leões, porque ele mesmo não poderia alterar um decreto dele. E essa era a norma. E lá no reino dos céus, Yeshua fala claramente, amém, Elohim é rei fiel. Ele fala rei fiel. Por que rei? Porque o rei não pode mudar seu decreto. O rei não pode mudar sua Torá. E é esse rei, irmãos, que não muda a sua palavra. É esse rei que está prestes a arrebatar o seu povo, o povo de Deus. E importante, irmãos, lembra, uma Torá é para a mesma Torá, tanto para os judeus quanto para os gentios. E isso o apóstolo Paulo, ele deixa claro, para a gente fechar essa situação aqui nos escritos nazarenos do Novo Testamento, nós vamos em Romanos. Se você for lá em Romanos, meu amado, no capítulo, louvado seja Deus, Romanos, a gente vai aqui no capítulo 11, louvado seja o nome de Adonai. Isso é um exemplo, né, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele é um grande defensor da Torá, já falei aqui vários textos disso, né, inclusive em outras mensagens. Aqui você observa, meus irmãos, em aos Romanos, no capítulo 11, louvado seja o nome do Eterno, nós vemos aqui, no versículo 17, ele está falando de uma oliveira. A oliveira, meu amado, é só ver no Primeiro Testamento, no livro dos profetas, oliveira é um símbolo de Israel. Oliveira, videira, figueira, são símbolos de Israel. E ele bota aqui, exemplificando, a oliveira, que é Israel, e os ramos. Os ramos são os judeus, os israelitas. E os gentios, ele compara como um zambujeiro, que é uma oliveira brava. Ela é diferente da oliveira normal, porque a oliveira normal ela atinge até 10 metros. Mas essa oliveira brava, que é o zambujeiro, vai até 2,5 metros no máximo. É bem mais fragilizada. Mas o que acontece? O Eterno, Paulo ele fala como que o Eterno trabalha. Os israelitas que rejeitaram a aliança, a seiva da oliveira é a palavra. A palavra da oliveira é a Torá. E os escritos de Yeshua, as palavras de Yeshua também são Torá, porque Yeshua é a Torá viva. Aleluia. Então, Torá e Yeshua convergem em tudo, meus amados. Então, o que é aqui? Vamos ler o texto aqui no verso Romanos 11, 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, então ele está escrevendo para os romanos, gentios. Ele está dizendo, olha, romanos, alguns dos ramos naturais, israelitas, foram quebrados da oliveira. E você, sendo zambujeiro, porque você foi enxertado na oliveira,
E aí, feito participante da raiz, a raiz é Yeshua, o fundamento é Yeshua, está em 1 Coríntios 3,11, não se pode colocar outro fundamento, outra raiz que não seja Yeshua HaMashiach, aleluia. E você é feito participante da raiz e da seiva. A seiva da oliveira é o alimento é a palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, meu querido, a seiva é a Torá e as palavras de Yeshua. Então, quando o israelita, alguns foram quebrados da oliveira, e os gentios que obedeceram Torá e obedeceram palavras de Yeshua foram enxertados, aí Paulo diz aqui no verso 18, não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, ou seja, não se glorie contra os israelitas, muito pelo contrário, porque faz parte agora da mesma oliveira. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, que é Yeshua, mas é a raiz que sustenta a ti, é Yeshua que sustenta cada um de nós. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Paulo dizendo no verso 19. Agora no verso 20, ele diz assim, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, ou seja, os judeus, ramos naturais que não creram, foram quebrados. Quebrados quer dizer arrancados da oliveira. E tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme. E no 21 ele diz, porque se Deus, se Elohim, não poupou os ramos naturais, que são os israelitas, teme que não te poupe a ti também, quanto mais os gentios. Considera, verso 22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, que está de pé, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus, é Elohim, para os tornar a enxertar. 24. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, olha que situação, é contra a natureza, porque ninguém vai querer enxertar uma oliveira braba numa oliveira boa, né? Mas contra a natureza nós fomos enxertados, os gentios foram enxertados na oliveira, na boa oliveira. Quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então, queridos, examine bem essa palavra, porque aqui a oliveira é Israel, a raiz é Yeshua, os ramos naturais são israelitas. Alguns foram quebrados porque não creram. Os gentios que creram e passaram a observar a Torá e as palavras de Yeshua foram enxertados. E a seiva é a palavra, é a Torá e as palavras de Yeshua. Uma só, como eu disse hoje na Paraxá. Torá única. Torá Ahat. Como está lá em Bamidbar, capítulo 15. Queridos, que o Eterno, que o Espírito de Adonai, que o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, continue falando ao teu coração. E que esse Shabat seja um Shabat de bênção, de muita paz, de muita bênção para você, meu amado, meu irmão, minha irmã, e para toda a sua família. Ainda nesse Shabat, nós vamos gravar mais um texto, comentar mais um texto dessa Paraxá. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom.